certo, pedidos de inscritos, é uma ordem. Deuses primordiais, eles estão entre os seres mais poderosos de toda a criação, rivalizando com os 7 deuses do caos, e até superando vários arcanjos menores em poder e força. Além de serem os ancestrais dos deuses, como os primogênitos dos imortais. Claro, exceto os arcanjos, que ajudaram a estabilizar o próprio tecido do universo. Eles eram conhecidos principalmente na mitologia grega como protogenoi, proto significando primeiro, e gênios nascido. E nesse vídeo de hoje irei falar deles. A história dos deuses primordiais. Quem são os deuses primordiais? E o que eles representam? Então já desce o dedão nesse like, se inscreva no canal, e agora bora lá! Mesmo que os primordiais sejam conhecidos originalmente da mitologia grega, nem todos os primordiais são eles. Segundo a mitologia nórdica, todos os primordiais se originaram do caos, ou de uma das entidades pré-existenciais como Deus Azerá. Esses primordiais serviriam tanto ao caos quanto a Deus, e junto com os protogenoi, eles mantêm a criação. Quem são os deuses primordiais? Eles eram, em sua maioria, seres puramente elementares, que incorporavam perfeitamente os principais aspectos da existência que incluíam terra, ar, mar, céu, água, submundo, escuridão, noite, luz, dia, procriação e tempo. Exemplos de tais são os Uranos, que é o céu, e Gaia sendo a terra. Alguns deles foram ocasionalmente descritos, ou retratados em forma antropomórfica. No entanto, essas formas eram inevitavelmente inseparáveis de seu elemento nativo. Acredita-se que geralmente que os primordiais representam a luz da criação, enquanto suas contrapartes, os 7 deuses do caos, representam a escuridão. Os primordiais foram usados como ferramentas de poder durante a guerra contra Azathoth. Os primordiais também tiveram filhos que foram uma segunda geração de primordiais, e dessa geração vieram os deuses dos mitos politeístas. Os deuses primordiais e a criação do mundo. Segundo a mitologia, quando o universo e tudo o que é, foi devidamente formado, Deus e seus anjos descansaram, e deixaram sua manutenção nas mãos dos primordiais. No entanto, com o passar do tempo, alguns dos primordiais estabeleceram uma espécie de hierarquia sobre o cosmos, que levou à concepção dos deuses, que os humanos conheceram na mitologia antiga, enquanto outros primordiais estavam simplesmente preocupados com as tarefas dadas a eles. Uma vez concluídos, eles permaneceram adormecidos em seu estado natural por muitos séculos, e no processo, deram origem a outras divindades primitivas. No entanto, quando os deuses antigos nasceram pelos primordiais de segunda geração, muitos deles guerrearam contra seus poderosos pais e parentes, pelo direito de reivindicar o domínio sobre a Terra e o Universo. Enquanto os outros renunciaram seu status a seus filhos saíram vitoriosos, e se estabeleceram como os novos governantes do cosmos no lugar de seus pais e dos seus ancestrais. Até hoje, alguns dos primordiais que não participaram desses conflitos, permanecem inativos e não tomam parte nos eventos que ocorrem sobre os reinos mortais, pois são com as forças e conceitos que incorporam. A história dos deuses primordiais. Segundo a mitologia nórdica, acredita-se que os primordiais foram moldados e vivificados por Azerá, com a ajuda de Deus. Diz-se que Deus colocou suas mãos em concha dentro das águas do caos, acendendo uma única chama de seu brio, que submergiu nele, antes de Azerá soprar vida na poça. Azerá então mergulhou os dedos no conteúdo, e os jogou para frente criando os primordiais. Os primordiais ajudaram seus pais ao lado de seus irmãos, sendo os 5 primeiros arcanjos, na derrota dos 7 deuses do caos e Azathoth. Após a derrota e prisão de Azathoth, Deus então voltou sua atenção para esses seres primitivos. Os anjos a princípio optaram por destruí-los, com medo de que pudessem se voltar contra eles, assim como fez os 7 deuses do caos. Mas Deus recusou, pois havia percebido que apesar de terem nascido do caos que moldava a vida, eles eram bastante benevolentes, e assim poupados. Com a própria existência tomando forma, eles começaram a tomar forma corpórea, mas que é atribuída a um certo aspecto nascido do surgimento do universo, e dos seus componentes. Vendo que eles incorporam os componentes da própria criação, Azerá convenceu seu consorte a designá-los, para se tornarem esses mesmos componentes, uma vez que o universo e todos os seus conceitos fossem feitos para que a roda natural girasse de maneira estabilizada. Tanto Deus,
Quantos primordiais concordaram e continuaram com essa tarefa? Grupos dos deuses primordiais. O Kotoamatsu Kami. Kotoamatsu, que literalmente significa distinguir, e Kami significa celestial. Kotoamatsu Kami é o nome coletivo para os primeiros deuses shintoístas que surgiram no momento da criação do universo. Eles nasceram em Takamagara, o setor shintoísta do céu na época da criação, ao contrário dos deuses posteriores. Essas divindades nasceram sem qualquer procriação, criada apenas pelo Amatsumi Kabozi, que é o deus do mal, e das estrelas. Especificamente a estrela polar na mitologia japonesa. A próxima geração de deuses que se seguir foi o Kamiyonanayo, onde depois, o Kotoamatsu Kami se esconde como Itorigami, embora os Zokazansin, que são as 3 divindades da criação, sejam considerados sem gênero. Outra teoria afirmou que Kami Mzue era a mulher, e Takami Mzubi, o homem. O Ogdoad eram 8 divindades primordiais egípcias adoradas em Hermópolis. As referências a Ogdoad datam do antigo reino do Egito, e mesmo na época da composição dos textos da pirâmide no final do Antigo Império, eles parecem ter sido antiquados e esquecidos por todos, exceto por especialistas religiosos. Eles são descritos como tendo cabeças de sapos, que são os masculinos, e as serpentes como os femininos, e são frequentemente retratados dessa maneira em relevos do reino ptolomaico. Quem são os deuses primordiais, e o que eles representam? Caos, o deus primordial grego do vazio, do nada e da criação. Cronos, deus primordial grego do tempo. Nix, deusa primordial grega da noite. Erebus, deus primordial grego da escuridão e névoa. Tártaro, deus primordial grego do abismo, o submundo. Gaia, deusa primordial grega da terra. Eros, deus primordial grego do amor. Uranus, deus primordial grego do céu. Himera, deusa primordial grega do dia. Pontus, deus primordial grego do mar. Ashes, deusa primordial grega da névoa, da morte e da noite eterna. Ananke, deusa primordial grega da inevitabilidade, compulsão e necessidade. Aion, deus primordial grego das eras. Daliko, deusa primordial grega do abismo. Se vocês quiserem um vídeo sobre os deuses primordiais, falando de cada um especificamente, deixe seu comentário. Bom, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que assim vocês já me ajudam por demais. Comentem qualquer coisa, que eu leio todos os comentários. E eu vou ficando por aqui, até breve.